Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, también, bien, bien. Qué Y bueno. Eliane la veo muy bien. Sí, doctor, yo estoy bien. Mejor Ujú. empezamos. Sí, Sí, al em- fin está grabado. sí, Bueno, ótimo. Ujú. Juliana, Sí, empecemos. Tenemos hoy 18 preguntas, doctor. ¿cuántas? Sí, 18. 18. ¿Sí? Bueno, pero nos quedamos con 8. sí, ¿o qué quieres, doctor? Sí, A ver, empezamos, Juliana. sí. Primeira pergunta de Ana Maria. Ela perguntou: a frase usada por São João Maria de Montfort, fazer tudo com Maria, em Maria, por Maria, para Maria, como fica em relação ao dom da divina vontade, onde nossas ações devem ser feitas juntamente com Jesus? A pergunta já foi feita, mas ela gostaria de ter um maior esclarecimento, pois da outra vez o que ficou gravado para ela foi: a divina vontade engloba tudo. Ela gostaria de um maior esclarecimento sobre esse engloba tudo. La frase utilizada por São Luís Maria de Montfort, a ser todo Maria para Maria, como se relaciona com el dom de la divina voluntad, donde nuestras acciones deben ser hechas junto com Jesus. La pergunta já foi hecha, pero quisiera más aclaraciones, porque la otra vez lo que me quedó grabado foi esto: la divina voluntad abarca todo. Quisiera más aclaraciones sobre esse abarca todo. Bueno, la divina voluntad, bueno, la voluntad en general, tanto la de Dios como la nuestra, A vontade em geral, tanto de Deus como a nossa, es el almacén de todos los actos. é o armazém de todos os atos. Nuestra voluntad almacena nuestros actos, no ha perdido ninguno, Nossa vontade armazena todos os atos, não há perdido nenhum. y la voluntad divina almacena todos los actos de Dios. E a vontade divina armazena todos os atos de Deus. Y al mismo tiempo los actos de nuestra Madre Santísima. E ao mesmo tempo os atos de Nossa Mãe Santíssima. Ahora, si algo se hace en la divina voluntad, Agora, se algo se faz na divina vontade, la divina voluntad le comunica a la criatura todo lo que contiene. a divina vontade comunica à criatura tudo o que contém. Por lo tanto, esa criatura está actuando con los actos que están almacenados en la divina voluntad. Portanto, a criatura está atuando com os atos armazenados na divina vontade. Ahora, la divina voluntad, aparte de ser el almacén, A divina vontade, além de ser o armazém, es el motor que mueve al ser para actuar. é o motor que move o ser para atuar. Por lo tanto, la divina voluntad mueve a Dios para actuar, Portanto, a divina vontade move Deus para agir, para llevar a cabo sus obras para fazer as suas obras, y al mismo tiempo las almacena siempre en acto de hacerse. e ao mesmo tempo armazena sempre em ato de fazer. Entonces, ¿cómo comprender eso? Es el almacén de todo lo que Dios ha hecho. Então, como compreender isso? Isso, o armazém de tudo que Deus ha feito. Vamos a otra. Sim. Pergunta 2 é minha e de Gislene. Como confessar vivendo na divina vontade? Porque quem vive na divina vontade já não comete mais pecados. Então, como proceder diante desse mandamento da igreja de confessar-se ao menos uma vez ao ano? Pergunta: como confessar-se vivendo em la divina voluntad? Porque quem vive em la divina voluntad já não comete pecados. Então, como proceder ante el mandamiento de la iglesia de confessar-se ao menos uma vez ao ano? Bueno,
El alma que verdaderamente vive en la divina voluntad A alma que verdadeiramente vive na divina vontade ya no comete pecados, já não comete pecados. pero hay que tener en cuenta que es verdaderamente, Mas é preciso ter em conta que é verdadeiramente, o sea que nunca, nunca se sale. ou seja, que ela nunca sai da divina vontade. Entonces, para esa criatura ya no hay pecados, Então pero, para essa criatura já não há pecados, pero recordemos que nuestra naturaleza es débil y tiene defectos. mas recordemos que a nossa natureza é débil e é fraca e tem defeitos. Por lo tanto, conviene confesarse de vez en cuando, Portanto, é bom que se confesse de vez em quando, ¿sí? O como nos manda la Iglesia de una vez al año, ou como nos, para limpiar esas impurezas. ou como nos manda a igreja ao menos uma vez por ano para limpar essas impurezas. Y ante Dios, toda criatura, aunque viva en la divina voluntad, estará manchada por esas imperfecciones de nuestra naturaleza. E diante de Deus, a criatura que vive na divina vontade estará manchada por causa da sua natureza diante de Deus. Y eso es lo que debemos confesar. Simplemente vengo a confesarme de mis pecados veniales o de mis efectos de naturaleza, nada más. E é isso que devemos confessar, dizer, venho confessar meus pecados veniais e de natureza, nada mais. Tá vendo? Pergunta 3, de Maria Celina. Tomassini, boa noite. Quando Jesus fala a Luísa que ele, apenas ele, é seu diretor espiritual, é porque só a divina vontade dará ao entender as revelações? Isso se aplica também aos filhos da divina vontade? Pergunta. Tomassini, buenas noches. Quando Jesus lhe disse a Luísa que ele, solo ele, é su director espiritual, é porque solo la divina voluntad dará comprensión a las revelaciones? ¿Esto también se aplica a los hijos de la divina voluntad? El único que puede guiar a un alma en la divina voluntad es Él. O único que pode guiar uma alma na divina vontade é Ele. Porque es el único que conoce la extensión de la divina voluntad y lo que cada criatura requiere o necesita. Porque Ele é o único que conhece a extensão da divina vontade e o que cada criatura necessita e precisa. Ahora, perdón, como la divina voluntad está en María en plenitud y en Luisa, también María y Luisa nos pueden guiar. Agora, como a divina vontade está em plenitude em Maria e Luísa também podem nos guiar. Pero ningún guía espiritual nos puede guiar porque no conoce la inmensidad de la divina voluntad. Mas nenhum guia espiritual nos pode guiar porque não conhece o que há na divina vontade. Tudo que há na divina vontade. Así es. Uhum. Pergunta 4, de Gislene. Por que quando começo a meditar o relógio da paixão de Luísa, sempre acontece de alguém em casa adoecer? Um desânimo mais persistente de minha parte. Pergunta. Por que quando me pongo a meditar en el reloj de la paixão de Luísa, sempre sucede que alguém em casa se enferma? Um desânimo mais persistente por minha parte? Brujería. Bruxaria. No tengo idea. O sea, sabemos que el demonio, está totalmente en contra de la divina voluntad. Y sabemos que también él puede producir enfermedades. Sabemos que o demônio está totalmente contra a divina vontade e que ele pode produzir enfermidades. Por lo tanto, podría ser
que el demonio estuviera distrayendo la atención de la persona que hace las horas, produciendo enfermedad en alguien que está cercano a ella. Então pode ser que o demônio esteja distraindo a pessoa que reza o relógio da paixão e esteja destruindo ela? É isso? Destruir? Pero esto es una simple idea mía. É simples. Esto es una simple idea mía. Esta é uma simples ideia dele, do doutor. Distraindo, desculpa, a Natália corrigiu. É. Isso. Distraindo. Obrigada, Natália. Gracias. Sim. Ya. La otra. Pergunta número 5 da Cida. Como faço uma oração na divina vontade para uma pessoa enferma ou para todos os enfermos? Pergunta. Como rezo na oración en la divina voluntad por un enfermo o por todos los enfermos? Bueno, generalmente Jesús nos dice que en la divina voluntad no hay particularidades. Jesus disse que na divina vontade não há particularidades. Por lo tanto, cuando queramos rogar, pedir algo para alguien, Portanto, quando queremos rezar, pedir algo por alguém, lo primero que debemos pedir es el reino de su voluntad. a primeira coisa que devemos pedir é o reino da sua vontade. Porque pidiendo el reino, estamos pidiéndole todo. No hay nada más que se le pueda pedir, que se le pueda dar. Porque pedindo o reino, estamos pedindo todo. Não há nada mais que ele possa dar. Y generalmente debemos extenderlo a toda la familia humana, porque vuelvo a repetir, no hay particularidades en la divina voluntad. E geralmente devemos estender a toda a família humana, porque en la divina voluntad no hay particularidades. Isso, porque na divina vontade não há particularidades. Sino actúa para todos. E ele age para todos. Pergunta de Cleonice, número 6. Sobre o reino da divina vontade, como será? Será uma nova vida que se dará somente nas almas ou se estenderá também a toda a criação? Como será a vida do homem neste tempo? Jesus disse que quando ele vier, irá julgar os homens e separar as ovelhas dos cabritos. Então o reino da divina vontade terá um tempo limitado? Vai acontecer ainda uma outra apostasia? Pergunta. Como será el reino de la divina voluntad? ¿Será una nueva vida que tendrá lugar solo en las almas o se extenderá también a toda la creación? ¿Cómo será la vida del hombre en esta época? Jesús dijo que cuando venga, juzgará a los hombres y separará las ovejas de los cabritos. Entonces, ¿el reino de la divina voluntad tendrá un tiempo limitado? ¿Habrá otra apostasía? Curiosa pregunta. A ver, lo primero, vamos a entender que las venidas de Jesús a este mundo no son dos, sino son tres. Primeiro vamos entender que as vindas de Jesus nesse mundo não são duas, mas são três. La primera fue hace 2000 años, la que conocemos todos. A primeira foi há 2000 anos, que conhecemos todos. La segunda no viene en materia, no viene en cuerpo, sino viene en espíritu. A segunda não vem em matéria, em corpo, mas em espírito. Y viene a cumplir su misión de establecer el reino aquí en la tierra. E ele vem em missão de cumprir e estabelecer o seu reino aqui na terra. Y eso es lo que estamos ahorita tratando. El libro de cielo son las instrucciones para esta segunda venida, o sea... É isso que estamos agora tratando. O livro do céu são as instruções para el reino, porque será Jesús el que desarrolle su vida gloriosa en cada uno de nosotros.
porque será Jesus que desarrolle. desarrolle. Bueno, No que conozco. lleve a cabo, que Sim. Que realize. Sim. su vida Desenvolve en cada uno de nosotros. em cada de nós. Entonces, esa es la segunda venida y es esta que estamos pasando ahorita. Então, essa é a sua segunda vinda e é essa que estamos passando agora, agorinha mesmo. Es cuando se establecerá el reino E ele, quando estabelecer o reino, y no toda la humanidad va a vivir en la divina voluntad. Jesús nos dice que serán pocos, e nem toda a humanidade vai viver na divina vontade. Jesus disse que serão poucos. pero es el reino que está profetizado en Isaías, de que todo volverá, todo será paz, que el león pasará con la oveja, que el niño meterá su mano en el agujero de la serpiente y no le hará daño. O sea, aquello que estaba profetizado es este reino de paz que vendrá. Ou seja, é o reino que está escrito em Isaías. Agora não me recuerdo. Que todo será paz, De todos, tudo será paz. que el león pasará con la oveja, O leão vai passear com a ovelha. el niño meterá la mano en el agujero de la serpiente Ou a criança vai botar a mão no ninho da serpente y no le harán daño. e não vai acontecer nada com a criança. O sea, son figuras de este reino donde se restablecerá lo que Dios creó. Ou seja, são figuras desse reino do que estabelecerá o que Deus criou. Ahora, es necesario entender que después de esto, en muy poco tiempo, Agora é necessário explicar que depois disso, en muito pouco, muy poco tiempo, em muito pouco tempo, volverá el mal como nunca ha existido. vai voltar o mal como nunca existiu antes. Y ahí vendrá el final del hombre, de la historia del hombre en la tierra. E aí vai vir o final da história do homem na Terra. Y será la tercera venida de Jesús para juzgar a vivos y muertos. E vai ser a terceira vinda de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Creo que hay alguien que levantó la mano. Sim. Yo quería preguntar solamente porque yo siempre pensaba que serían 1000 años como que la segunda venida, entonces habría un tiempo de mil años de paz, y no un poco tiempo, yo no pensaba que sería poco tiempo. Bueno, es que para Dios el tiempo es diferente. Para Deus o tempo é diferente. Un día son como 1000 años o 1000 años son como un día. Um dia são como 1000 anos ou 1000 anos como um dia. Y aparte, recordemos que en las apariciones, tanto de Jesús como de María, E a Él partir dice das aparições tanto de Jesus como Maria, ele disse que está a las puertas. que está às portas. Ya San Pablo ya esperaba la segunda venida de Jesús. São Paulo já esperava a segunda vinda de Jesus. Así que las puertas son un poco anchas, no como las nuestras. As portas são um pouco amplas, não como as nossas. Así que no podemos hablar de 1000 años en función de tierra, ni podemos decir que poco tiempo sea lo que se está imaginando, Ou seja, não podemos falar de 1000 anos como falamos aqui na Terra. ni que 1000 años sean como lo está imaginando. Nem que 1000 anos seja como nós imaginamos aqui. Como estamos imaginando. ¿Listo? Uhum.
O Giacomo? Boa noite, doutor. Boa noite, Hola, doutor buenas. Tomazini. O triunfo do Imaculado Coração de Maria seria também o triunfo da Divina Vontade? Seria a mesma coisa? El triunfo del Es el, corazón de María. sí, es el reino. Era El isso. triunfo Era el isso. del corazón es el reino. Esse reino. Entendido. Así es. Obrigado. Obrigado. Bueno, Pergunta 7. Pergunta minha. Uma pessoa que fez uma promessa a Jesus e Maria antes de conhecer a divina vontade, de rezar o rosário todos os dias até o fim da vida, como deve proceder em relação ao desapego das orações devocionais? Deve pedir dispensa ao confessor dessa promessa de rezar diariamente o rosário e, em troca delas, falar ao padre que gostaria de rezar outra oração, mas da divina vontade, como, por exemplo, as orações das 24 horas da Paixão de Nosso Senhor? Pergunta. Una persona que hizo la promesa a Jesús y a María antes de conocer la divina voluntad de rezar el rosario todos los días hasta el fin de su vida, ¿cómo debe proceder en relación al desapego de las oraciones devocionales? ¿Debería pedir al confesor la dispensa de esta promesa de rezar el rosario todos los días y a cambio decirle al padre sacerdote que le gustaría rezar otra oración pero de la divina voluntad, como las oraciones de las 24 horas de la pasión de nuestro Señor? ya acabaste. Bueno, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención la velocidad con la que hablas. Presta muita atenção à velocidade que eu falo. Tenho que hablar mais despacito. Medio entiendo, pero a esa velocidad digo, ¿qué dijo? Bueno. Voy a intentar hablar más despacio. Es un costumbre. Sí, mira, Sí. vamos a explicar lo siguiente, ojalá que lo puedas resumir. Uhum. Si ella o él ofrecieron rezar el rosario todos los días, pues que lo rece, no hay problema, pero que lo rece en la divina voluntad. O sea, Ele ou ela. hay dos formas, bueno, sí, a ver, tradúcelo. Se ele ou ela fizeram a promessa de rezar o rosário todos os dias, bem, que reze. Pero en la divina voluntad. Mas na divina vontade, que reze na divina vontade. Ahora, se puede hacer de dos maneras en la divina voluntad. Pode ser feito de duas maneiras na divina vontade. La más imperfecta. A mais imperfeita? Sería rezar el rosario normal, pero con la intención de que cada palabra sea hecha en la divina voluntad. Rezar o rosário normal, mas na intenção de que cada palavra seja na divina vontade. Y entonces cada palabra, cada acción se convierte en una vida divina porque la divina voluntad está actuando ahí. Então, cada palavra, cada ação se converte na divina vontade, porque ela está agindo aí. La segunda, que es la manera perfecta, a segunda, que é a maneira perfeita, es hacerlo en la divina voluntad. É fazer na divina vontade, fazer o rosário na divina vontade. Situarnos en los misterios que estamos rezando. E nos situarmos nos mistérios que estamos rezando. O sea, la divina voluntad contiene todos los actos. Por lo tanto, nosotros podemos estar en ese momento en todos los actos que estamos meditando. A divina vontade contém todos os atos, então podemos estar meditando em todos os atos enquanto rezamos. Estamos meditando o rosário. Los hacemos nuestros, o sea, porque la divina voluntad es nuestra vida. Fazemos nosso, porque a divina vontade é nossa vida. Y se los entregamos a María o a Jesús para mayor gloria de ellos y que los puedan volver a vivir. E entregamos a Jesus e Maria para a maior glória deles e para que possamos viver.
Ver. y Isso. que los puedan volver a vivir. que eles possam voltar a viver. Sim. A viver. El ejemplo Exemplo, es la anunciación a anunciação, en los misterios gozosos. os mistérios gozosos. Una cosa es recordarlo, hablarle a María, o sea, el estar, hacer algún recuerdo de ese momento y rezar 10 Aves Marías. Uma coisa é recordar e rezar as 10 Ave-Marias. Y otra cosa en la divina voluntad en forma perfecta sería tomar ese acto de la anunciación y volvérselo a dar para que ella vuelva a vivir lo que vivió en aquel momento. E rezar essas Ave-Marias. Desculpa, doutor. Pode repetir? Claro que no. Mi memória não é muito buena às vezes. Desculpa. Sí, o sea, Sim. nos podemos situar en aquel momento de la anunciación y como el acto es, Podemos nos digo, colocar naquele momento da oração y nosotros, o sea, poseemos ese acto como nuestro, o sea, es posesión e nós tomamos esse ato como nosso, ou seja, é posse, y se lo entregamos a María para que lo vuelva a vivir y vuelva a gozar de ese momento. entregamos a Maria para que ela possa viver, possa voltar a gozar desse momento. Y así de todos los demás actos, E assim de todos os demais atos, de todos los demás misterios, perdón. de todos os demais mistérios. Entonces, dos formas, que lo rece en divina voluntad, haciendo que cada palabra sea un acto de la divina voluntad, Ou seja, há duas formas rezar, a mais perfeita, fazendo com que cada palavra seja na divina vontade, o de esta otra manera en que estamos realmente rezando como reza Jesús. ou dessa maneira como estamos rezando, como realmente reza Jesus. Por lo tanto, que cumpla su promesa de la manera que quiera o que pueda. Portanto, que cumpra sua promessa da maneira que pode ou que queira. Y no necesita ir a confesarse. Não precisa ir se confessar. Dile que la perdonamos. Diga que a perdoa. A ver, otra. Pergunta 8, de Cleonice. Sobre a beatificação e canonização da Luísa, ainda não foi constatado nenhum milagre realizado por sua intercessão após sua morte. Os milagres foram realizados em vida. Isto procede? Será necessário os milagres para a canonização? Ou a Igreja seguirá por uma nova linha, por se tratar de uma santidade nova e divina? Pergunta. Sobre a beatificação e canonização de Luísa, aún não se ha descubierto que se hayan realizado milagros por su intercesión después de su muerte. Los milagros se realizaron durante su vida. ¿Es esto cierto? ¿Serán necesarios milagros para la canonización o la Iglesia seguirá un camino diferente, porque es una santidad nueva y divina? No tengo idea. No tengo idea. O sea, ya hay milagros por intercesión. Ya hay, hasta donde yo sé, creo que hay 2 o 3 milagros que ya se han, pues, como digo, investigado. ¿Sí? Que ele saiba, já existe 2 ou 3 milagres que, por intercessão de Luísa, que já estão investigados. Ahora, ¿qué más necesite la Iglesia? No tengo idea. Agora, o que mais a igreja precisa, ele não tem ideia. Listo. Tá bom. Pergunta 9, de Maria Eugênia. Eu rezo o rosário todos os dias na Divina Vontade. É o mesmo que assistir uma missa na Divina Vontade? Comungar na Divina Vontade? Ou estou enganada? Pergunta. Rezo el rosário todos os dias em la Divina Vontade.
¿Es lo mismo que asistir a una misa en la divina voluntad, comulgar en la divina voluntad, o me equivoco? Las dos cosas. As duas coisas. O sea, está en lo cierto y se equivoca. Ou seja, ela está certa e se equivoca. ¿Por qué está en lo cierto? O sea, está en lo cierto porque cualquier acto en la divina voluntad es un acto que se extiende en todos los actos de ella. Está certo porque cada ato na divina vontade é um ato que se estende aos atos dela. Por lo tanto, todos los actos son lo mismo. O Portanto, sea, todos os atos são o mesmo. se le da a Dios la gloria, el amor, el reconocimiento de toda la familia humana. Se dá a Deus a glória, a honra, o reconhecimento de toda a família humana. Ahora, por eso ya no necesitamos ir a misa o a comulgar. Portanto, já não necessitamos ir na missa. No, es pregunta. Ah, sim. Portanto, já não necessitamos ir na missa ou comungar? Será? En la comunión, el alma que vive en la divina voluntad, a alma que vive na divina vontade, es la única que le puede pagar a Jesús por haberse quedado en el sacramento. é a única que pode pagar a Jesus por ele ter ficado no sacramento. Y esa comunión, esa Eucaristía, está inmersa en la misa. E essa comunhão, essa Eucaristia, está imersa na missa. Por lo tanto, el ir a misa y el ir a comulgar es lo mismo. Portanto, ir à missa e comungar é o mesmo. Debemos oír la misa para poder comulgar. Devemos ouvir a missa para poder comungar. ¿De acuerdo? Por eso es que dije que estaba en lo cierto, pero estaba equivocado. Por isso que ele disse que estava certa, mas equivocado. Pergunta 10, da Benedita. Minha pergunta é sobre o terço também. O rosário, já ouvi pessoas dizendo que não necessita rezá-lo mais. Gostaria que o doutor falasse sobre a oração do terço na divina vontade. No próprio livro do céu tem uma passagem sobre o terço. Então, Benedita citou a seguinte passagem do livro do céu, em 7 de outubro de 1928, data da inauguração da Casa da Divina Vontade em Corato. Assim chegou a noite deste dia consagrada à Rainha do Rosário, Rainha das Vitórias e dos Triunfos. Este é mais um belo sinal de que, assim como a Senhora Soberana conquistou o seu Criador e, envolvendo-o com suas correntes de amor, puxou-o do céu para a terra, para fazê-lo formar o reino da redenção, então a doce e poderosa coroa de seu rosário a tornará vitoriosa e triunfante novamente diante da divindade, para conquistar o reino do divino Fiat e fazê-lo vir entre as criaturas. A pergunta é: mi pergunta também é sobre el rosário. He escuchado a personas decir que já não é necessário rezá-lo, mas me gustaría que el doctor hablasse sobre la oración del terço en la divina voluntad. En el propio libro del cielo hay una pasaje sobre el terço. Luego citó el siguiente pasaje del libro del cielo de 7 de octubre de 1928, fecha de la inauguración de la Casa de la Divina Voluntad en Corato, que dice: Así llegó la noche de este día consagrada a la Reina del Rosario, Reina de las Victorias y de los Triunfos. Esta es otra hermosa señal de que así como la soberana Señora conquistó a su Creador y lo envolvió con sus cadenas de amor, lo arrastró del cielo a la tierra, para hacerlo formar el reino de la redención. Así la dulce y poderosa corona de su rosario lo hará nacer nuevamente victoriosa y triunfante ante la divinidad, para conquistar el reino del Fiat divino y hacerlo venir entre las criaturas. ¿Y qué quiere que le diga? No, espérate. Mira, parte de lo que contestamos hace rato
el rosario está en esto. Parte Ahora, do respondemos do rosário está nisso, recentemente, a última pergunta. yo le recomendaría que lea la lectura del libro 11 de mayo 3 de 1916. Ele recomendaria que leia Livro do Céu, volume 11, maio de 1900, Mayo 3 maio 3, 3 de maio, de 1916. 1916. Ahí está muy bien explicado la oración que Jesús quiere de nosotros. Aí está muito bem explicado a oração que Jesus quer de nós. Ahí es donde le dice a Luisa que rece, pero que rece como reza él. Aí está dito a Luísa que ela reze, mas reze como reza ele. Ahora, lo mismo que dijimos hace unos momentos, que lo rece como quiera, pero Agora, o mesmo que lo rece en la divina voluntad. É a mesma coisa que dizemos agora de pouco, que reze como queira, mas que reze na divina vontade. Y a María le damos el honor, la gloria, la correspondencia, las reparaciones que requiere con el simple hecho de vivir en la divina voluntad. E a Maria damos a honra, a glória, tudo que ela, para ela, que ela requer. Para Al vivir final, doutor, para viver en la divina voluntad. na divina vontade. Ahora, que lea también el libro de la Reina del Cielo. Que leia também o livro da Rainha do Céu. En ese Volume 11, libro, en ese libro, María nunca habla del rosario. Nesse livro, Maria nunca fala do rosário. Solamente pide que nos fijemos en lo que ella hizo para que lo hagamos nosotros también. Simplesmente pede que vivamos o que ela fez para que vivamos também. ¿Sí? Y toda la finalidad de nuestra Madre es conducirnos al reino de la divina voluntad. Toda a finalidade de nossa mãe é nos conduzir ao reino da divina vontade. Otra cosa que es necesaria entender, Outra coisa que é preciso entender, el reino ya se fundó o reino já se fundou en Luisa. Se fundou em Luísa. Y ahora nosotros simplemente vamos a estarlo engrandeciendo. E agora nós simplesmente vamos estar engrandecendo. O sea, cada criatura que viva en la divina voluntad irá aumentando el reino o sea, este reino. Ou seja, cada criatura que viva na divina vontade vai estar aumentando esse reino, engrandecendo esse reino. Ahora, algo que se me olvidó en una de las preguntas anteriores. Algo que ele esqueceu nas perguntas anteriores. Hay dos cielos. Existem dois céus. El cielo de la humanidad de Jesús. O céu da humanidade de Jesus. Y el cielo de la divinidad. E o céu da divindade. La mayor parte de las personas a maior parte das pessoas tendrá que pasar por el cielo de la humanidad de Jesús vai ter que passar pelo céu da humanidade de Jesus para conocer plenamente a Jesús. Para conhecer plenamente a Jesus. Y una vez conocido, pasarán al reino de la divinidad. E uma vez conhecido ele, passará ao reino da divindade. ¿Listo? Ya. Isso. Uhum. Pregunta número 11. Ah, ya casi vamos. Pergunta de Marta. É também uma outra pergunta sobre o rosário, na qual ela pergunta sobre o que é dito sobre não rezar o rosário. Se Nossa Senhora em Fátima, então se equivocou. Pergunta. También es otra pregunta sobre el rosario. En ella pregunta sobre lo que dice de no rezar el rosario. Si Nuestra Señora en Fátima entonces se equivocó. ¿Qué
¿qué les digo? O sea, es lo que hemos estado hablando. Ya está Quero dizer a contestada. vocês, é o que estamos falando, já está conquistado. La Virgen no se equivocó, pedía oración, pedía encomendarnos a ella, pedía para que ella pudiera interceder. Sí, A Virgem não se equivocou, ela pediu que a gente rezasse, intercedesse por ela. Sim, pero también está la parte ya del reino de la divina voluntad. mas já está a parte do reino da divina vontade. Todo lo anterior, todo lo que ella pedía, era para el triunfo de su Hijo en este mundo. Y el triunfo es el reino. Tudo que ela pedia era para o triunfo do seu filho. E o Y el triunfo do seu triunfo reino. es el reino. E o triunfo é o reino. María pedía conversión. Maria pedia conversão. María estaba continuamente pidiendo que no ofendiéramos más a su Hijo. Maria estava pedindo que não ofendêssemos mais o seu filho. Esa es toda la petición de nuestra Madre. Essa é tudo que pede nossa mãe. Y ahora el problema es, o no el problema, la pregunta es, o sea, ¿seguiremos pidiendo conversión Ou seja, seguiremos pedindo conversão o pedimos el reino? ou pedimos o reino? ¿Qué es mejor pedir para alguien que se convierta o que Dios le dé el reino? É melhor pedir que alguém se converta ou pedir o reino? Por eso es que María, en este libro de la Reina del Cielo, Diz que Maria, nesse livro, o reino da Virgem Maria no céu, nos conduce hasta ese reino con ejemplos de su vida personal nos conduz com exemplos de sua vida pessoal y quiere que hagamos lo mismo. e quer que façamos o mesmo. Esa es la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Essa é a diferença da santidade humana e da santidade divina. La diferencia entre el rezo anterior y el rezo en la divina voluntad. A diferença da reza anteriormente e da reza na divina vontade. Nunca hemos dicho que la Virgen se equivocó, Nunca falamos que a Virgem se equivocou, ni que Jesús se equivoca. nem que Jesus se equivoca. Para dar un ejemplo, en el Antiguo Testamento el hombre se justificaba con sacrificio de animales. No Antigo Testamento, o homem se justificava com sacrifício de animais. Es como ejemplo. Como exemplo, Ahora llega Jesús agora chega Jesus y cambia eso. e muda Ahora ya, isso. ya no se sacrifican animales, sino el único sacrificio válido es el de Él. Agora já não se sacrifica animais, o único sacrifício válido é ele. Por lo tanto, cambió y el sacrificio de animales era ordenado por Dios. Portanto, mudou. O sacrifício de animais era ordenado por Deus. No quiere decir que fuera malo, Não quer dizer que foi mal, ni que Dios se hubiera equivocado, nem que Deus se equivocou, sino era un camino para ir llegando a lo verdadero. senão que era um caminho para ir chegando ao verdadeiro. Y ahora la oración, o sea, Jesús nos pide renunciar a todo lo nuestro. Agora, a oração, Jesus nos pede para renunciar a tudo que é nosso. Nos pide renunciar a las virtudes, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestra voluntad. Nos pede para renunciar aos nossos costumes, aos nossos hábitos, à nossa vontade, a nuestras virtudes. às nossas virtudes. Entonces, dentro de todo eso está la manera de rezar. Então, dentro de tudo isso está a maneira de rezar. Por lo tanto, por favor, lean esta lectura que les recomendé hace unos momentos. Então, por favor, leiam essa leitura que ele recomendou há poucos momentos.
Listo. No se equivocó la Virgen. Não se equivocou a Virgem. Pergunta 12, de Gislene. Viver na divina vontade é perder o germen da vontade humana? Isso leva tempo ou depende da união com Jesus e o abandono total dos vícios, por menor que seja? Pergunta. Vivir en la divina voluntad es perder el germen de la voluntad humana? Esto llena tiempo o depende de la unión con Jesús y del abandono total de los vicios, por pequeños que sean? Bueno, el abandono total no es un logro de nosotros, O abandono total não é uma conquista nossa, de nós mesmos, pero sí es. mas é. Ahora, ¿por qué? Por quê? Jesús nos dice que necesitamos rodearnos de la fe como una barca está rodeada por las aguas del mar. Jesus nos disse que temos que rodear da fé como um barco que está rodeado das águas do mar. Y luego dice, y como la fe soy yo, E como a fé sou eu, entonces lo que está diciendo es que en el momento que nos llenemos del conocimiento de Jesús y de Él mismo, então está dizendo que no momento que chegamos no conhecimento dele, é ele mesmo. en ese momento Él nos va a conceder 3 dones, 3 gozos. E nesse momento ele nos vai conceder 3 dons, 3 gozos. El primero es penetrar las cosas de Dios, o sea, entenderemos lo que está escrito tanto en la Biblia como en las revelaciones privadas. Primeiro vai ser entender as coisas de Deus, Ujú. o que está na Bíblia e nas coisas, revelações privadas. O sea, toda la revelación. Ou seja, toda a revelação. Vamos a entender, a comprender lo que está queriendo decir. Vamos compreender, entender o que ele está querendo dizer. El segundo don O es segundo dom, un fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. o segundo dom é um fastídio, é um repúdio de tudo aquilo De todo aquello donde nos sentíamos llamados, que nós nos sentíamos chamados, lo que nos gustaba, o que nós gostávamos, tanto en la cosa material como moral como espiritual. tanto nas coisas morais, espirituais ¿Sí? Y materiales. e materiais. Isso. Y si todo esto, el tercer don, va a ser el desapego total de todo. E o terceiro dom vai ser o desapego total de tudo. Por lo tanto, el desapego será un don que Él nos va a dar. Portanto, o desapego vai ser um dom que ele vai nos dar. Pero para obtener ese don, necesitamos estar llenos de Jesús. Mas para obter esse dom, precisamos estar cheios de Jesus. Y ahora, ¿qué necesitamos para eso? E agora, o que precisamos para isso? Conocimiento. Conhecimento. Luego tenemos la decisión, la firme decisión de vivir junto con Él. Logo, temos a firme decisão de viver junto com ele. Y conocer que en la divina voluntad vamos a tener ese acercamiento total con Él. E conhecer que na divina vontade vamos ter esse cercamento total com ele. Ese es el camino para llegar. Esse é o caminho para chegar. Sim. Pergunta de Cíntia. Você disse que a alma é imortal. Pelo que eu entendo com isso, é que a alma tem um começo, mas não tem um fim. E viverá eternamente no céu ou no inferno após a nossa morte no tempo. Minha pergunta é esta: a alma é criada no tempo ou é criada na eternidade? E depois infundida no corpo no momento da concepção? E ela continua: outro aspecto da mesma pergunta.
Quando a criatura vem viver na divina vontade, diz a Jesus: Eu te amo para sempre. E Jesus diz-lhe: Eu sempre te amei. Significa que, na mente de Deus, sempre existimos, e, portanto, a alma também, ou se refere apenas à vida que ele trouxe para cada um, que é aquele que sempre existiu, e a alma, então, é criada no tempo? Pergunta: Usted dijo que el alma es inmortal. Entonces, lo que entiendo por eso es que el alma tiene un principio, pero no un fin, y viverá eternamente en el cielo o en el infierno eternamente después de nuestra muerte en el tiempo. Mi pregunta es la siguiente: ¿el alma es creada en el tiempo o es creada en la eternidad y luego infundida en el cuerpo en el momento de la concepción? E ella continua: Outro aspecto de la misma pergunta. Quando a criatura viene a viver em la divina vontade, le disse a Jesus: Te amo para sempre. E Jesus le responde: Siempre te he amado. Significa esto que en la mente de Dios siempre hemos existido y, por tanto, también el alma o solo se refere a la vida en que Él ha traído a cada uno, que es la que siempre ha existido, y el alma se crea entonces en el tiempo. Vuelvo a decir lo mismo. Apa, preguntitas. Volto a dizer o mesmo. Mira, lo que voy a hablar es muy difícil poderlo entender. Es más, no lo entendemos. Debemos creerlo. O que ele vai falar não entendemos, devemos crer. Nuestra alma es creada en el momento de nuestra concepción. Nossa alma é criada no momento da nossa concepção. Por eso es que es inmortal. Tiene Por un isso que- principio, pero no tendrá un final. Por isso que é imortal, tem um princípio, mas não terá um final. Pero para Dios, en su acto único, Mas para Deus, no seu ato único, siempre nos ha tenido con Él, porque en el acto único no hay ni pasado ni futuro. sempre nós estivemos com ele, porque no ato único não há passado nem futuro. Por lo tanto, Dios siempre nos ha tenido con Él. Portanto, Deus sempre nos teve com ele. Entonces, por un lado, somos finitos, inmortales, por tener un principio, pero nunca un final. Portanto, somos finitos ¿Sí? por ter um princípio, mas não ter um final. O sea, y luego, al mismo tiempo, en el acto único de Dios, o sea, para Dios, E ao mesmo tempo, um ato único de Deus para Deus, siempre hemos estado con Él y siempre estaremos con Él. sempre estamos com ele, sempre estaremos com ele. O sea, por un lado, en ese sentido somos eternos. Y nos lo dice Jesús en el libro del cielo. Sois eternos. Então, por um lado, sempre somos eternos, disse Jesus no livro do céu. Nós somos eternos. Pero para el tiempo somos creados y somos inmortales. Mas para o tempo somos criados e somos imortais. Entonces, estos conceptos en la relación que hay entre tiempo y eternidad, Então, nesses conceitos, na relação que há entre tempo e eternidade, no lo vamos a poder entender en plenitud, não vamos conseguir entender plenamente. pero debemos creerlo. Mas devemos crer. Como ejemplo, todos creemos en la Trinidad, pero Como ejemplo. pero no conocemos qué es la Trinidad. Por exemplo, todos conhecemos a Trindade, mas não No la sabemos o que é a entendemos. Trindade. Não entendemos a Trindade. Entonces,
hay cosas que son por fe Então, existem coisas que são por fé y otras que serán por conocimiento. e outras que serão por conhecimento. Así que, bueno, esa es la respuesta para esto, ¿no? Sim. Pergunta de Gislene. Está na Bíblia. Juliana, Sim. Dr. Tomasini, son 10 horas. Seguimos. Yo les Seguimos. digo cuándo. Sí, gracias. Pergunta de Gislene, pergunta número 14. Está na Bíblia que os pecados da carne ficam na carne. Santa Idelgarda diz que todas nossas doenças físicas têm origem nos vícios. São 36 vícios, e todos eles vão refletir no nosso corpo. Então, por culpa nossa, também adoecemos. Nossa Senhora não teve enfermidades, e Luísa somente teve, depois que passou a viver na Divina Vontade, a pneumonia no fim da vida terrena, quando morreu. Então, se nós temos ainda alguma indisposição física ou enfermidade, é porque ainda não estamos vivendo na Divina Vontade? Nós temos enfermidades físicas quando vivemos na Divina Vontade? Pregunta. La Biblia dice que los pecados de la carne permanecen en la carne. Santa Idelgarda dice que todas nuestras enfermedades físicas provienen de los vicios. Hay 36 vicios y todos reflejan en nuestro cuerpo. Así que es culpa nuestra que también enfermemos. Nuestra Señora, nuestra Madre, no tenía ninguna enfermedad. Luísa solo tuvo neumonía ao final de sua vida terrena quando morreu. Assim que se todavia temos alguma dolência ou enfermidade física, é porque todavia não estamos vivendo em la divina voluntad? Temos enfermidades físicas quando vivimos em la divina voluntad? Todos los males salieron, o sea, aparecieron en el ser humano debido a la desobediencia de Adán. Todos os males saíram ou permaneceram devido à desobediência de Adão. O sea, porque pierde la divina voluntad, era la que lo protegía contra todo lo que pudiera pasar. Ou seja, quando ele perdeu a divina vontade, perdeu a proteção de tudo que ele podia passar. El hombre fue creado inmortal, impasible y no envejecimiento. O homem foi criado imortal, impossível do envelhecimento. No, impasible. Impassível. No capaz de sufrir. Ah, não capaz. Não, o homem não era capaz de ter nenhum sofrimento. Isso, impassível. ¿Sí? Bueno, entonces, pero cuando pierde la divina voluntad, entonces todo eso aparece en el ser humano. Então, quando ele perde a divina vontade, tudo isso aparece no ser humano. Ahora, las enfermedades, el envejecimiento, son por causas naturales. Agora, as enfermidades e o envelhecimento são por causas naturais. La muerte entró al mundo también por causa de la desobediencia de Adán. A morte entrou no mundo também por causa da desobediência de Adão. En el transcurso del tiempo, nuestros propios pecados, nuestros propios vicios, han ido generando nuevas enfermedades. No decorrer do tempo, nossos próprios vícios, que foram que geraram... Han ido generando nuevas enfermedades. Foram gerando novas enfermidades. Por ejemplo, un alcohólico pues genera problemas con su hígado, con su corazón. Por exemplo, um alcoólico gera problemas com seu fígado, com seu coração. Una persona promiscua genera enfermedades de tipo sexual o inclusive el SIDA. Uma pessoa promíscua gera enfermidades sexuais ou insídia? SIDA. SIDA, AIDS. Inclusive ¿Sí? AIDS. Bueno. La persona que tiene gula, que come demasiado. A pessoa que tem gula, que come muito.
genera problemas con su circulación, con el corazón, o sea, van produciendo nuevas enfermedades. Gera problemas com a circulação, ou seja, vai gerando novas enfermidades. Por lo tanto, hay enfermedades que son no naturales, sino por el desgaste de nosotros, por el tiempo que hemos vivido, por defectos en nuestra formación, son las enfermedades congénitas. Ou seja, tem enfermidades que são naturais, por desgaste da nossa formação. Tem enfermidades que são congênitas. ¿Sí? O enfermedades que son producidas. Ou enfermidades que são produzidas. Ahora, María y Jesús tenían la divina voluntad en plenitud y les servía como una defensa contra todo eso. Jesus e Maria tinham a divina vontade em comum e isso servia como defesa contra isso. María nunca se enfermó y no murió. Maria nunca teve nenhuma enfermidade e não morreu. Jesús nunca tuvo enfermedades, pero por causa del pecado de toda la familia humana, tuvo que enfrentar la muerte. Jesus nunca teve enfermidades, mas pelo pecado da família humana teve que enfrentar a morte. Ahora, Luisa sí se enfermaba y está en los libros. Agora, Luísa, sim, ela tinha doenças e está nos livros. Sobre las enfermidades, encerramos? Entonces Luisa se enfermaba. Então, Luísa, en varias ocasiones, Luisa dice en los escritos que estaba tosiendo, que tenía mucha tos, que no podía, a veces ni siquiera, ¿cómo decirlo? Que ni siquiera podía concentrarse en Jesús. En otra ocasión, tinha tosse e não podia nem se concentrar em Jesus, a Luísa disse. En otra ocasión, San Aníbal y María de Francia. Em outra ocasião, Santo Aníbal Maria de França le manda dinero para que compre medicinas. Manda dinheiro a Luísa para que ela compre remédios. Sí, y ahí Jesús como que se enoja un poco y le dice que a los hijos de su divina voluntad él se hará cargo y le da las gracias. E aí Jesus fica assim, fica chateado assim, um pouco, porque ele diz que para os filhos da divina vontade ele vai dar as graças. Así que la enfermedad producida por el pecado de Adán, la enfermedad nuevas por nuestros vicios, enfermedad naturales, María nunca pecó, por lo tanto ella nunca se enfermó y no muere, sino es la dormición de María. Ou seja, as enfermidades naturais, doutora, agora Maria nunca teve doenças. Sí, o sea, María nunca se enfermó y ela no nunca muere. Teve doença. E não morreu, não morre. Sino es la dormición de María. Senão que foi a dormição de María. Y Jesús, ya lo dije, él tampoco se enferma nunca, pero muere porque asume nuestros pecados. Jesus nunca ficou doente, mas ele morreu porque ele assumiu os nossos pecados. Y para redimirnos necesitaba sufrir en él lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Para redimirmos, ele teve que sofrer nele o que nós deveríamos ter sofrido, que nós sofremos. Listo. Pronto. Sim, graças. ¿Cuántas bandas te...? Temos mais três. E, creio que... A ver. Pergunta 15 de Bruna. Existe alguma relação entre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem com os escritos da Luísa? Pregunta. ¿Hay alguna relación entre el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen con los escritos de Luísa? Bueno, la única relación que hay es que se refiere a María, que se refiere al triunfo del corazón inmaculado de María, y que ya contestamos con el diácono
que el triunfo de ese corazón inmaculado es el reino de la divina voluntad. O sea, María no quiere un triunfo para ella. María quiere su triunfo porque es el triunfo de su Hijo, que es el reino. Entonces hay una relación muy cercana porque todo va dirigido ahí. Sim, a única relação é do triunfo do Imaculado Coração de Maria, porque é um livro que fala de Maria. E agora. Ya con eso, ya. E é isso. Vocês entenderam? Diles que Griñón de Montfort vio en su, no sé si por revelación o por intuición, Grignon de Montfort viu, não sabe se por revelação ou por visão? que los santos de aquellos tiempos, o sea, del triunfo de María, iban a ser como los robles, los robles del Líbano, algo así, comparado con la santidad humana que era muy pequeña. Que os santos daquele tempo iam ser como? Qual palavra usar? Como árboles inmensos. Os cedros do Líbano, os cedros do Líbano. Ah, los cedros del Líbano, gracias. Obrigada, Kalina. Sí. Isso. Entonces está comparando que la santidad de este tiempo va a ser inmensamente mayor que la santidad de antes, o sea, la santidad de las virtudes. Ou seja, está comparando que a santidade de agora vai ser muito maior do que a santidade de antes, das virtudes. 16. Pergunta de Natália. Doutor, poderia nos falar mais sobre o nada que Jesus fala em algumas partes no livro do céu? Obrigada. Natália, doutor, poderia dizer-nos algo mais sobre la nada? De la que habla Jesús en algunas partes del libro del cielo? Gracias. Pues que te digo, la nada es nada, así que no te digo nada. Porque ele diz nada, nada, nada. Bueno, o sea, la nada es quitar toda la parte con la que nosotros respondemos al mundo. Ou seja, o nada é tirar toda a parte que corresponde ao mundo. Nuestro temperamento, nuestro carácter, las formas de ser de cada uno. Nosso temperamento, nosso caráter, nossa forma de ser. Es lo que tenemos que quitar. Y en ese momento llegamos a nuestra nada. E nesse momento chegamos ao nosso nada. Para que Jesús nos dé todo lo suyo. Para que Jesus nos dê tudo que é dele. Y ahora tenemos todo lo que Jesús, los atributos de Jesús, los tenemos como temperamento nuestro. E agora temos os atributos de Jesus como temperamento nosso. Eso es la nada, o sea, llegar a perder esa parte. Perder essa parte. Deixar perder essa parte. 17. Pergunta de Renata. Como fazer as 24 horas da paixão de forma que não se torne uma devoção? Pregunta, ¿cómo hacer las 24 horas de la pasión para que no se convierta en una devoción? Ese es el punto de que hablábamos de la oración del rosario. Una cosa sería leerlo. La oración del rosario. O sea, una cosa es leer. Si nosotros hacemos las 24 horas leyendo. Si nós fazemos as 24 horas lendo. Se convierte en una devoción. Se convierte en una devoción. Pero si nos fundimos en la divina voluntad y tratamos de vivirlo junto con Él. Mas se nos fundirmos na divina vontade e tratamos de viver junto com Ele. Eso ya no puede ser devoción porque cada día será diferente. Isso já não pode ser devoção porque cada dia vai ser diferente. Y llegará el momento en que no necesitemos el libro, sino que lo vivamos junto con Jesús. Vivamos, vivirlo. E vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar do livro, mas que nós vamos viver junto com Jesus. 18. Maria Celina.
Não devemos apenas ler, mas meditar os escritos de Luísa? As luzes do conhecimento da divina vontade devem ser compartilhadas ou que surgirão situações onde serão aplicadas? Pergunta. ¿No deberíamos simplesmente leer, sino meditar los escritos de Luísa? ¿Y se deben compartir las luces del conocimiento de la divina voluntad o surgirán situaciones en las que se aplicarán? Bueno, entonces, Uhum. perdón, ¿en qué nos quedamos? Sim, ela já perguntou, não deveríamos simplesmente ler, sino meditar os escritos de Luísa? E se devem compartilhar as luzes do conhecimento de la divina voluntad ou surgirão situações em las que se aplicarão? Por eso, debemos no solo meditarlas. Devemos não somente meditar? Es diferente meditar que vivir junto con Jesús. É diferente meditar que viver junto com Jesus. O sea, lo mismo que estamos oyendo y leyendo que hace Luisa, que está con Jesús, lo abraza, lo consuela, le ayuda, le limpia el rostro. Eso es porque ella está ahí. Ou seja, que estamos ouvindo e vendo que Luísa está com Jesus, o escuta, limpa o rosto, é porque ela está ali. Nosotros, fundidos en la divina voluntad, es lo mismo. Vamos a estar ahí presentes. Nós, fundidos na divina vontade, é o mesmo. Nós vamos estar aí presentes. No vamos a verlo ¿cómo decirlo? No vamos a experimentarlo materialmente. Ou seja, não vamos experimentar materialmente. Pero cuando nos muramos, mas quando morremos, veremos que estuvimos ahí con Él. Vamos ver que estivemos aí com Ele. Y Él nos dará todos los méritos y toda la recompensa por haber estado con Él, por haberlo aliviado, por haberlo limpiado, en fin. E Ele vai dar todos os méritos para nós, por termos estado com Ele, o aliviado, o limpado, enfim. Assim. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se a divina vontade seria essa nova tábua de salvação para a pobre humanidade. No, esta no es tabla, este es transatlántico. É uma tábua É o Atlântico inteiro. Así es. Bueno, me despido, bueno. Ya llegaron, ¿sí? Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias, Pablo. doutor. Te amamos.